Olá, então vamos dar sequência nesse confronto do e do n. A gente viu então como trabalhar essa questão do antes do p e do b, né? Da letra M antes do p e do b. Então agora eu quero, né, ver se os meus alunos realmente entenderam essa relação e quero confrontar o e o n. Vou partir, né, como a gente já viu, do fonema, né? Então, da minha produção articulatória. Vou aumentar a minha pista quando eu falo para vocês, então, né, desse aumento da pista articulatória, é isso. Então, vou fazer um pouquinho exagerado, então, para ele perceber, né? Para ele perceber a diferença. E aí eu trabalho uma boca aberta, uma boca fechada, mostro a diferença articulatória deles, né? E aí eu mostro a relação, então, do com o p e o b, como a gente viu no primeiro vídeo. E vou sistematizar esse conhecimento através de atividades, né? De jogos. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou finalizar com o banco de palavras, usando o mesmo recurso do livro da lenda brasileira, né? Das lendas do folclore brasileiro, do Boto Rosa. Mas eu posso fazer um jogo no meio disso tudo, né? Trabalhei o livro, né? Fizemos a leitura, trabalhei com a turma já a questão da história do Boto. O que eu posso fazer então? Eu posso pegar um pino de boliche, por exemplo, tá, gente? Tem várias possibilidades. A gente pode colocar 2 potes e fazer como se fosse um basquete, pinos de boliche, fazer como se fosse um boliche. Então, eu coloco o em cima de um pino e o n em cima de outro pino. E aí eu falo as palavras do livro, que tem o N ou o M, e a criança tem que direcionar para o pino correto de acordo com a foto, né? A imagem da boca correta daquele fonema, tá? Então, por exemplo, eu falo uma palavra que tem no livro sempre. Então, sempre, ó, tô aumentando a pista articulatória, tá, gente? Sempre. É com ou é com né? É com M ou é com N? E aí ele vai jogar no pino que ele acha correto. Acertou ou não, aí a gente vai ver, não, aí a turma ajuda, né? Acertou, entendeu aquele processo, vamos registrar a palavra. Então, a gente vai colocar lá no nosso painel, no nosso cartaz que vai para a parede, né? Depois, o ó, esse cartaz é diferente. Antes a gente tinha feito só com e o p e o b, né? Então, eu tenho aqui o e aqui o n. E tô fazendo o jogo com o meu aluno. E aí ele finalizou, depois eu aproximo para vocês verem. Finalizou, ele acertou que sempre é com M antes do P, né? Com a letra M. Então, eu vou escrever embaixo do a palavra. Tá? A outra palavra que tem no livro, que eu já selecionei, por exemplo, é lenda. A minha boca, olha como é bem diferente. Lenda. Então, aqui nesse caso, eu tenho o o sonzinho do né? Do N. Então, ele joga, ele vai ver se tá no pino do N ou no pino do M, ele vai jogar, acertou, vamos registrar. Então, vamos registrar no lenda. E assim vai, tá? A gente separa bem, para visualizar bem direitinho, ó. Vou colocar mais pertinho para vocês, tá? Vou preencher com outras palavras, fazendo toda essa brincadeira com as crianças, aumentando essa pista articulatória. Não esqueçam disso, isso é muito, muito importante. Essa pista é o que vai garantir que a criança entenda essa relação fonema-grafema, tá? E aí eu vou registrar e vou deixar na minha sala. Então, esses dois vídeos mostraram como a gente trabalha com esse som, né? Com essas trocas, o e o n, como a gente sabe qual a gente usa, né, na escrita, e é uma forma que a criança
visualiza de forma tranquila e não vai mais trocar, tá, gente? Então, façam essas estratégias, não usem somente a regra, ensinem também a regra, mas expliquem o porquê dessa regra, que é essa base do fonema. Então, façam muito trabalho desse aumento de pista articulatória antes de trabalhar com as estratégias. E aí eu posso fazer vários, eu posso fazer jogo de memória, né? Figura e palavra, com esses sons que eu tô trabalhando, eu posso fazer cruzadinha, eu posso fazer várias atividades. Mas eu só vou fazer essas atividades depois que a minha criança entender que é N, porque eu falo, né? Campo, é o e o P, e é o B, né? Então, bem, tá? Eu tenho que trabalhar isso aqui antes de fazer qualquer atividade com a minha criança. Bom? Bom trabalho?